a todas! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso canal do Capitalismo Consciente Brasil. Eu sou a Juliana e este é mais um capítulo da websérie Capitalismo Consciente na Prática. Com quem será que eu vou conversar hoje? Ela está aqui nos bastidores, é uma moça super bacana. O nome dela é Jéssica Amaral. Ela é jornalista e especialista em marketing, diretora na De Propósito Comunicação. Tem mais de 15 anos de carreira em assessoria de imprensa e produção de conteúdo. E há cerca de 3 anos atrás, mais ou menos, ela se inspirou no terceiro setor para transformar a assessoria de imprensa e dar voz a causas que impactam o nosso país. Ela é danada. Vem cá, Jéssica. Bem-vinda! Olá, obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite, né, de falar um pouquinho da minha experiência com o capitalismo consciente também, né? Espero que tenha bastante bagagem para falar para vocês, né, um pouco mais. Eu tenho certeza que vai ser um papo super bacana. E antes da gente entrar nas perguntas aqui, que de praxe eu faço aqui com os associados, eu gostaria que você contasse um pouco mais da De Propósito, como que ela nasceu, como que vocês fazem, a ideia que você teve. Conta pra gente. Então, vamos lá. Bom, eu tenho 15 anos em assessoria de imprensa, em comunicação corporativa, mas nos últimos 3 anos acabou surgindo uma oportunidade de eu entrar na De Propósito, que era, né, uma agência especializada em comunicação de causas para terceiro setor e negócios sociais, mas era totalmente diferente do que eu fazia, né? Eu fazia assessoria de imprensa, fazia comunicação, mas para o terceiro setor era muito raro. Então, eu acabei caindo e me apaixonando, né, pela comunicação de causas, né, pelo propósito, né, de atender organizações que impactam tanto na nossa sociedade e no nosso país também, né? A gente às vezes não tem ideia de quantas organizações fazem tantas coisas, né, pela nossa sociedade, e muitas vezes elas não têm voz, né? Elas não têm a voz para noticiar, não tem, às vezes, aquela equipe de comunicação para fazer com que isso apareça, né? Ou angarie mais pessoas para a causa. Então, quando eu entrei na De Propósito, eu tive essa missão, né, de ir atrás de organizações, né, oferecer assessoria de imprensa e produção de conteúdo para que essas organizações pudessem, né, e os negócios sociais também, né, a gente não pode esquecer que também são importantes, startups que vêm com cunho social muito grande e muitas vezes ninguém conhece, né, então a gente veio com esse, né, eu vim com essa minha bagagem, né, tanto corporativa aí quanto da minha experiência profissional, fazer com que o terceiro setor também tivesse a mesma qualidade, a mesma voz, né, do que o setor privado e até o setor público, que utiliza muito assessoria de imprensa, né? Então, a De Propósito hoje, a gente está em Curitiba, a nossa sede, mas a gente atende o Brasil inteiro. Então, eu tenho clientes no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Amazonas, no Nordeste, aqui no Sul. Então, né, a gente é curitibano, né? A gente é paranaense, a gente fala muito né? Tem um sotaque bem gostoso, que eu estou adorando. Então, a gente fala muito, né? O meu sotaque é bem forte, né? Até meu marido brinca que eu falo muito né? Mas eu falo, é minha característica aqui, mas vamos nessa, né? Mas a gente acabou abrangendo um pouco mais o país por a gente ser nichado, né? Por a gente ter o terceiro setor muito na nossa veia, né? Eu não sou fundadora da De Propósito, né? Ela foi fundada por uma outra pessoa, eu peguei no meio do caminho, mas me apaixonei muito por essa empresa, né? Por ela ter um propósito muito grande, muito evidente, que, né, ele é muito ligado também ao capitalismo consciente, para a gente ter, né, esse propósito evidente, que é realmente oferecer oportunidade para as organizações falarem de suas causas e a gente levantar as bandeiras, né? Então, eu sempre falo, a gente tem que levantar as bandeiras, né? A gente tem que, às vezes, falar, olha, eu topo falar desse assunto porque é importante e deve ser falado na sociedade. Então, a De Propósito, ela tem muito isso na nossa veia. Então, a gente tem aí mais de 20 clientes hoje, né, por todo o nosso país, atendendo dos mais diversos segmentos, então, cultural, causa animal, social, ambiental, né, bastante agora, né, a gente está ganhando bastante evidência também com a questão ambiental aqui no nosso país, que é ótimo.
e de tudo, né? A gente tem de gastronomia, então de um pouco de tudo a gente começa a entender como o terceiro setor é abrangente no nosso país, né? Então a gente tem desde a causa infantil também, né? Que a gente fala muito sobre a proteção à infância, né? As nossas crianças, proteção aos idosos, né? A educação também, né? O fortalecimento da educação, da democracia em nosso país. Então a gente atende um pouco de tudo e a gente também acaba aprendendo com eles, né? Porque né, você todo dia uma lição diária de como que a gente deve ser melhor na nossa sociedade. E nada melhor do que aprender com quem já está aí fazendo, né, o bem, fazendo, levantando as bandeiras, né, falando, olha, vamos fortalecer o terceiro setor no nosso país, né? Então, muito um pouquinho, bom. né, falando um pouquinho mais da Depropósito para vocês, depois quem quiser pode entrar no nosso site lá também, Claro. Você vai deixar aqui, né? No... Deixa aqui na descrição, com certeza, deixo sim, muito legal o trabalho de vocês, e a forma como você fala, super motivada, né? Proposta na veia. Muito bom. E em que momento, então, assim, em determinado momento da jornada, né, tanto da sua quanto da Depropósito, vocês se depararam aqui com o movimento do capitalismo consciente? Conta pra gente, que momento que foi esse que vocês se aproximaram aqui do movimento? Então, aqui em Curitiba, o movimento ele já acontece, e a Simone Venâncio, que era, né, uma das líderes aqui em Curitiba, ela acabou procurando a gente ano passado. Assim, eu conhecia já o capitalismo, mas eu não estava inserida dentro dele, já conhecia o que era, né, o capitalismo, como que funcionava, mas não estava bem dentro do movimento. E ela procurou a gente para a gente fazer um trabalho de assessoria de imprensa, porque ela queria difundir muito mais o movimento aqui, né, no Paraná, né, trazer, né, justamente para as pessoas conhecerem mais o que é, né, como funciona, por que é importante. Então, a gente acabou fazendo esse trabalho de assessoria de imprensa, e aí que eu me aprofundei um pouco mais, né, de como que a Depropósito ela podia estar inserida dentro do movimento, e aí a gente começa a identificar como tem certas coisas que a gente faz que fazem parte, né, do que o movimento, dos pilares do movimento. Então, eu acabei, né, chegando mais próximo, né, do capitalismo, movimento, por causa do trabalho, né, por isso que eu falo, né, quando a gente atende um cliente, a gente acaba aprendendo muito mais, né, com o cliente, porque quando a gente vai fazer um texto, quando a gente tem que fazer uma entrevista, então a gente já sabe de tudo, né? Então, dentro, né, do capitalismo, movimento, a gente ficou 1 ano, né, atendendo de forma voluntária até, né, o capitalismo aqui no nosso estado, e a gente divulgou os eventos, divulgou os pilares, né, do capitalismo consciente, né, a importância dos stakeholders também. Então, foi um trabalho bem bacana que me aproximou ainda mais, né, do capitalismo e do objetivo também. E você falou de vários nichos, né, que você atende, né, vocês têm uma carteira de clientes bem bacana, bem grande. Se você puder destacar para a gente as práticas conscientes que vocês têm na Depropósito, seria muito bacana. Você pode destacar para a gente? Sim. Posso sim. Bom, é interessante, assim, antes de eu falar, né, das nossas práticas, eu queria, né, voltar um pouquinho, né, antes, quando eu não estava na Depropósito, né, como eu tenho aí mais de 15 anos de experiência, né, sempre trabalhei em agência de comunicação, muitas vezes atendi alguns clientes, assim, grandes, mas que na hora de divulgar uma notícia, sabe, faltava o propósito, né, então eu acho que um dos pilares, né, que eu vejo muito aqui na Depropósito é a questão do propósito. Então, principalmente quando a gente vai noticiar, né, uma notícia ali que causa impacto, dá aquele brilho no olho, né? Então, que nem, né, você falou para mim, nossa, você fala, né, feliz ali, mas é isso mesmo, né? Quando a gente tem um dos pilares, que é o propósito, o trabalho fica muito mais leve, muito mais gostoso de você fazer, a questão, né, de você atender um cliente ali, às vezes pode até ser uma empresa mesmo, não precisa ser social, nada, mas que tem um propósito. A gente sabe que a empresa, tudo que ela fala, ela faz, né? Não tem a questão por exemplo, na frente ali da empresa, isso é uma coisa, por trás, o meu funcionário não ganha bem, né? Ele não tem boas condições de trabalho. Então, assim, isso faz a diferença, né? Então, acho que um dos pilares ali é o propósito. E é um dos pontos bem fortes que a gente tem aqui dentro da Depropósito, né? A questão, se você fala que você faz, você tem que fazer também, né? Não é a questão que faz uma coisa na frente dos outros e por trás é totalmente errado. Então, transparência, né? Por favor. Ser transparente, e eu acho que isso é legal, né? Para quem aí está trabalhando com empresas, até a questão da assessoria de imprensa, talvez, né, também sinta isso em alguns momentos, algum cliente ali que você fale, nossa, mas isso aqui
não tá legal, eu acho que não é bem assim, sabe? Mas acaba noticiando porque é o trabalho também, né? Tem que fazer. Mas quando vem o propósito junto, né? Que você sabe que aquela notícia vai impactar uma sociedade, vai impactar uma comunidade, né? Ou vai trazer algum bem maior, é um trabalho muito mais motivador, né? Um trabalho que traz a satisfação profissional para a gente e realização, né? Eu digo muito isso, assim, né? Então, eu acho que isso, né, da minha história de antes, assim, hoje eu sou muito mais realizada porque eu enxergo o propósito nos meus clientes e na empresa também, né? Então, esse é um dos primeiros pilares que eu acho que é importante aqui dentro da Muito De legal você Propósito. falar E a De isso. Muito Propósito, legal ela mesmo. também tem, por ela ser mais nichada e por ser mais, né, focada no terceiro setor, nas organizações, ela tem um diferencial assim de outras organizações, que é a questão até da questão financeira, não é só o lucro, né, que a gente entende aqui, né? Então, por exemplo, a agência tem que dar lucro, mas a gente sabe que a realidade, muitas vezes no terceiro setor, as organizações não têm tanto dinheiro para dispor. Então, a gente é um pouco mais em conta, assim, né? Eu digo, né? A gente oferece um preço mais em conta, até tendo menos lucro, para a gente conseguir atender essa fatia, né, das organizações que muitas vezes não podem pagar. E a gente sabe que a comunicação para essas organizações é essencial, até na captação de recursos, em trazer mais voluntários. Então, muitas vezes a gente também pensar só, vou dar, né, só vou ter lucro na minha agência para ganhar dinheiro. A gente acaba esquecendo que o propósito da De Propósito, né, que é uma agência, né, uma empresa 2.5, ela está entre segundo e terceiro, ela está no meio, né? Não é só o lucro, né? É também dar oportunidade a essas causas também terem um lugar na imprensa, né? Então, esse acho que é um dos nossos propósitos que a gente segue muito, né? Então, chega muita organização, às vezes pequenininha, que tem projeto, né? Então, a gente tenta sempre adaptar a realidade, né? Então, o trabalho a gente sempre tenta adaptar para que a gente possa atender todos de uma forma profissional, né? De uma forma com qualidade, sem pensar só, se você não tem, né, dinheiro para chegar até mim, então não vou te atender. Não, vem cá que a gente vê o que a gente pode fazer, que você também, né, vai ter essa voz aí com a gente dentro da nossa empresa. Isso. E a questão muito também... Muito bom isso que você está trazendo para a gente, né? Muito, muito bacana mesmo. Sim, eu acho que, né, é bom a gente sempre falar também isso, né? Eu sempre falo para os clientes, né? Às vezes tem muito cliente que chega e fala, mas eu não tenho projeto, sabe como é que é? Não, vamos ver o que a gente consegue adaptar. Vem com a gente, porque, né, quem abre uma porta, abre duas, abre três, vamos junto, né? Está todo mundo junto nessa, né? É um pouco mais difícil trabalhar mesmo o mercado do terceiro setor, né? Mas a gente tem que ter essa visão de conseguir atender todo mundo, né? E que bom que existe a De Propósito, que está aí aberta a atender esse nicho, né? Porque ele é bem seletivo mesmo, é bem diferente, bem bacana. E o terceiro setor no Brasil, ele ainda está, né? Ele está acontecendo, né? Então, a questão ainda da doação, ainda, né? A gente sabe que pode melhorar muito mais, que as empresas elas podem se engajar muito mais ainda, né? Em realizar as doações para as organizações. E tem muita organização precisando mesmo de dinheiro para fazer com que muitas vezes o setor público ainda não consegue suprir, né? Não consegue dar conta. O terceiro setor ele dá muito suporte, né, para isso. Então, por mais, né, que o governo arrecade muito dinheiro, ainda ele não consegue dar vazão a todos os pontos, né, que a gente precisa dentro da sociedade, né? Então, o terceiro setor é bom que ele vem para isso, mas muitas vezes ele precisa de recurso financeiro. Então, a gente sabe que tem organizações que são extremamente estruturadas, né, tem bastante volume de doação, mas a gente entende também que tem aquela pequena organização que não tem tanto dinheiro para dar, mas que precisa também, né, da comunicação ali, até para chegar nessas empresas, né? Então, até para poder crescer, né? Exatamente. Então, para conectar, precisa. Então, a gente entende que essa também é uma responsabilidade da De Propósito, né, dentro do terceiro setor. É conectar, né, empresas com organizações, organizações com sociedade e vice-versa, né, para que todos possam ali se ajudar. Então, e outro, né, aqui a gente também é uma agência 100% feminina, né? Então, que incrível! Né? Somos só mulheres, né? Que aconteceu, né? Não foi nada assim, não, vamos ser assim. Foi acontecendo, né? E hoje somos uma empresa 100% empoderada, que a gente fala, né? Uma agência empoderada, com mulheres, né? Que dão aí, né, a oportunidade. Então, esse é um outro propósito que eu acho muito bacana dentro da De Propósito,
né? Que é dar essa oportunidade para nós mulheres, né? Temos a voz também, né? Na sociedade, cada vez mais fortalecidas, né? E uma mulher, onde uma mulher abre a porta, outras passam também. Então, esse é um outro pilar que eu acho muito bacana dentro da De Propósito, né? A questão dos stakeholders também é um outro ponto bacana que eu queria também falar, que por a gente ser uma agência de causas, a gente também dá prioridade a outros fornecedores que também sejam do nosso segmento, né? Então, agências de design que sejam, né, focadas em terceiro setor, publicidade, ou né, material, que a gente precisa fazer algum material gráfico. Então, a gente sempre também dá prioridade a essas empresas que também atuam no terceiro setor, até para a gente fortalecer o ecossistema, né? Então, da mesma forma que muitos, né, indicam a gente, né, que sejam no terceiro setor, indicam a gente, também indica quem está aí no terceiro setor e que também está trabalhando junto, né, para fortalecer cada vez mais, né? E também a questão da liderança ali, né? Então, acho que é mais a questão feminina, né, que eu queria ressaltar ali, né? Eu amei. Uma agência, né, feminina que, né, tem esse toque, mas a gente, né, está aí empoderando cada vez mais as mulheres, né? Adoramos, né? Mas também, se os homens quiserem se candidatar aqui, né? Tem um espacinho para eles. Um espacinho para eles. Espaço para todo mundo, né? Então, venham com a gente aqui. Muito, muito bom. E Jéssica, ao longo aqui, bom, vocês já estão um ano aqui conosco, né? E você percebeu, assim, ao longo desse período que vocês estão associados aqui com a gente, se após o período de associação, com esse conteúdo todo, né? Com esse conhecimento todo que a gente troca com vocês, né? Essa troca de informação. Algum dos pilares você precisou fazer algum ajuste na agência? Você acha que teve isso? Eu acho que preciso mexer um pouquinho mais na liderança, ou na cultura, ou nos stakeholders. Eu acho que o propósito está bem definido, mas os outros pilares, você sentiu alguma necessidade? É uma curiosidade. Eu acho assim, que a gente vai ajustando com o tempo, né? Então, por exemplo, a questão do propósito, né? Que você falou, está super definido. Mas a questão, talvez, ali da cultura, né? Como a gente apesar da De Propósito ter 7 anos, ela é uma empresa nova ainda, né? Eu estou há 2 anos, né, na liderança aqui, então, claro que quando eu cheguei, tinham vários pontos, né, que a gente foi mexendo, e aí, né, a gente vai amadurecendo, vai falar, não, vamos profissionalizar essa parte, vamos melhorar aqui, né? Então, eu acho que a gente vai melhorando, até a questão dos stakeholders, eu acho que foi nos últimos meses, assim, que a gente foi fortalecendo até essa questão a mais, sabe? De focar mais, vamos pegar um fornecedor que seja mais relacionado ao nosso trabalho, aos nossos clientes, né? Então, acho que isso foi algo que a gente foi amadurecendo mais, assim, sabe? Sim. E a questão, assim, também, né, da liderança, né? Eu até falei, né, das mulheres e tal. Claro, assim, não é exclusivamente, né? Vai ser só mulheres na nossa agência, né? Mas talvez, assim, né, dar outras oportunidades em outros setores, conforme a gente vai crescendo, né, para, né, mais inclusão, né? Eu acho que tem que ter mais, né, como eu vou falar, mais diversidade dentro da nossa empresa, né? Então, esse é um dos pontos que acho que a gente, né, aí para os próximos tempos a gente vai melhorar, né? A gente ainda é uma empresa pequena, né? A gente tem 5 pessoas, né? Então, assim, conforme a gente vai crescendo, eu acho que isso é um dos pontos que a gente vai melhorar bastante aqui dentro ainda, sabe? Sim, com certeza. Vocês têm 7 anos, estão começando ainda, são uns bebês, mas já estão no caminho certo, né? Porque já estão trilhados, né, dentro da cultura do capitalismo consciente. Muito legal o trabalho de vocês. Eu estou super contente de ter conseguido bater esse papo com você. Obrigada, viu, Jéssica? Eu que agradeço. Né? Espero que essas possam tenham sido esclarecedoras. Claro que foram, inspiradoras. Né, para quem quiser conhecer mais a gente, também entra no nosso site depois, lá depropósitocomunica.com, né? A gente sempre está atualizando lá com algumas informações do terceiro setor, né? Qualquer coisa a gente fica à disposição também. Maravilhosa. Super obrigada por você dedicar esses minutinhos aqui da sua tarde para compartilhar um pouquinho do teu dia a dia, um pouquinho do trabalho de vocês e dar essa energia que você, olha, super energia que contagia. Obrigada, adorei, super bom humor. Obrigada, super eu que agradeço, gente. Adorei. Obrigada, então, Juliana. Obrigada para todo mundo que acompanhou o nosso podcast.
Show de bola. Fica aqui comigo, eu não saio. Eu vou fazer o Tá bom. encerramento, a gente fica juntinhas aqui lado a lado. E você que está assistindo a gente, olha, aqui fica o nosso muito obrigada também. Se você ainda não conhece o movimento Capitalismo Consciente, é super bacana, é super fácil. Olha, tem um botãozinho aqui, inscreva-se. É só você se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda semana a gente coloca um vídeo novo no ar, a gente bate papo com uma empresa que é associada aqui ao nosso ecossistema e você tem acesso a todo esse conteúdo. Independente disso, também te convido a se tornar um embaixador na pessoa física, o que a gente chama de embaixador 1, que a associação é gratuita, você não paga nada, você vai ter acesso ao nosso aplicativo e uma série de conteúdos que a gente produz aqui especialmente para ampliar a consciência de todos vocês e juntos a gente poder transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil. A gente fica por aqui. Jéssica, de novo, super obrigada. Um beijo e até a próxima. Até mais, gente. Obrigada.